que reservou 6 aeronaves para repatriar brasileiros que tentam sair da Palestina ou de Israel. O conflito iniciado no final de semana já deixou mais de 1.000 pessoas mortas. O primeiro avião da Força Aérea Brasileira decolou ontem de Natal, no Rio Grande do Norte, com destino a Roma, na Itália. A expectativa da Força Aérea é que a primeira aeronave pouse em Tel Aviv, capital israelense, entre hoje ou amanhã, para essa primeira repatriação de brasileiros. O governo federal reservou 6 aviões para a ação. São 2 KC-30 com capacidade para 230 passageiros cada. 2 KC-390 com capacidade para 80 passageiros e 2 aeronaves que foram cedidas pela Presidência da República para 40 passageiros cada. Médicos e psicólogos estão na equipe para auxiliar os brasileiros. Segundo o Itamaraty, até o momento 1 brasileiro foi ferido e 3 estão desaparecidos. Todos são binacionais e participavam então de um festival de música no distrito sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da faixa de Gaza. O brasileiro ferido recebeu alta do hospital ontem. Israel declarou estado de guerra após militantes do Hamas atacarem o país com mísseis e também a partir da faixa de Gaza. O conflito entrou ontem no segundo dia e o último balanço das autoridades indica que pelo menos 1.120 pessoas morreram e outras milhares ficaram aí feridas. A embaixada brasileira em Tel Aviv já acolheu os dados de cerca de 1.000 brasileiros na capital israelense e também em Jerusalém, interessados em voltar ao Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a maioria são aí turistas que estavam em Israel. O Itamaraty informou que segue acompanhando a situação dos turistas e também das comunidades brasileiras na região. A estimativa é de que 14.000 brasileiros vivem em Israel e 6.000 na Palestina, a grande maioria fora da área afetada pelos ataques. Esse conflito aí vai ter proporção internacional, obviamente, tanto que as grandes potências já se posicionaram ali do lado de quem está quem. Os Estados Unidos, por exemplo, já deixou claro que vai defender Israel, assim como não poderia deixar de fazer, são aliados históricos, e até porque Israel foi atacado, é importante dizer isso, né? Terroristas sanguinolentos atacaram de modo surpresa Israel. Me chamou a atenção, inclusive, né, ali a inteligência de Israel, que baixou a guarda, né? Ganhou ali esse ataque surpresa, por isso que ele foi, inclusive, tão potente, né? Não se esperava isso, né? E também desmascara essa história do Hamas. Muita gente acreditava, não, eles estão fazendo uma transição para o diálogo. Então nada. Isso mostra o seguinte, com terrorista não se negocia. Não existe terrorista fair play. Então agora vamos ver como é que ela vai escalar. Ela está longe do fim. Você vê as imagens ali de crianças sendo sequestradas, né? De pessoas que sumiram. Então tem muito por vir ainda. O mundo ainda se organiza para tentar ali, é claro, chegar à solução melhor possível. Mas a verdade é que, infelizmente, Pedroso, esse conflito parece que vai por algum tempo. E como você já adiantou, tem muita repercussão aqui, inclusive, para o Brasil e para o Paraná. Muita repercussão. Principalmente, já alertei aqui, nesse momento a gente se preocupa muito com a questão das vidas, mas a gente já sabe que esse tipo de conflito ele pode deteriorar e muito a questão econômica. Veja só, o Brasil até agora já exportou 570 milhões de dólares para Israel, várias parcerias foram assinadas aqui do Paraná e tudo isso deve ser pausado agora. A atenção vai de fato para os esforços de guerra, defender as pessoas, proteger o território. E qual é o grande problema que a gente faz aqui em relação aos países tomando e se posicionando? É de que forma o Brasil vai reagir. Porque dependendo o caminho diplomático que as coisas acontecerem, você terá ali o Brasil de novo ficando ao lado daqueles países que não respeitam a democracia, que protegem ali os interesses de alguns autocratas ou de grupos terroristas, ou se o Brasil vai ficar de fato ao lado daqueles países que prezam a segurança internacional. É muito importante que os terroristas sejam chamados pelo nome que eles têm. Eu vi alguns políticos de esquerda que já visitaram a faixa de Gaza, que já estiveram junto com líderes do Hamas, com medo, inclusive, de dar um nome aos bois. Tem que dizer assim, são grupos terroristas que devem ser eliminados do debate público. O debate público tem que ser feito por quem respeita o debate, o diálogo. Isso que alguns dos nossos representantes da esquerda têm feito de se intimidar ou usar uma máscara, vedando ali a questão da realidade pela ideologia,
não vai muito adiante. E não adianta tentar fazer dois ladinhos, falar, meu Deus, a Palestina sofre também. É claro que sofre, mas esse tipo de medida adotada por esses extremistas só piora a situação. Então é hora de realmente a diplomacia brasileira, Mark, se posicionar do lado certo, porque senão o constrangimento internacional ele vai se manter. E em tudo. Sabe quem financia o Hamas? Sabe quem financia o Hamas? O governo iraniano. O mesmo que o Brasil recebeu navios há pouco tempo aqui, o mundo criticou, porque eles têm embargos econômicos justamente por ter posições de financiamento a grupos terroristas. Então agora não adianta ir lá e se fazer ali, queremos o diálogo. Claro que queremos, mas em tudo. Então a diplomacia internacional brasileira tem que fazer o serviço completo. Não adianta fazer agora, na guerra, o discurso da pacificação e ficar ali, de alguma forma, mantendo laços com quem financia, né, o terror. É muito importante que isso venha à tona e o debate seja completo, já que está sendo feito.